Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ecossistema. Nós falamos sobre os biomas e hoje nós vamos falar sobre a mata dos araucárias e a mata dos cocais. Então, agora nós vamos falar sobre um pouco da mata da araucária e sua localização. Ela situa-se nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E também a sua vegetação, né, brasileira se desenvolve especialmente nos estados da região sul do país e em partes do relevo mais elevados e frios de São Paulo e Minas Gerais. Bom, gente, a mata das araucárias ou mata dos pinhais também pode ser chamado de pinheiral. Corresponde a uma mata de transição brasileira e está situada no bioma da Mata Atlântica. Ou seja, ela está ali perto da Mata Atlântica, é como se fosse ao redor, assim, antes de chegar na Mata Atlântica, vai ter a Mata das Araucárias. E ela recebe esse nome uma vez que a região está repleta do pinheiro do Paraná, que tem o nome científico como Araucaria angustifolia, conhecido como araucária. As árvores que compõem essa particular cobertura vegetal possuem altitudes que podem variar de 25 e 50 metros e troncos com 2 metros de espessura, ou seja, são árvores bastante altas e grandes. E as sementes dessas árvores, conhecidas como pinhão, podem ser ingeridas, os galhos envolvem todo o tronco central. Os fatores determinantes para o desenvolvimento dessa planta são o clima e o relevo, uma vez que ocorre principalmente em áreas de relevo mais elevados, ou seja, essas matas têm montanhas. Aqui nessas imagens podemos ver um pouco sobre as araucárias, que são os pinheiros lá do Paraná. E o pinheiro tem folhas compactas, longas e em forma de agulhas. As folhas dessa árvore são protegidas por uma camada de cera que diminui a perda de água por transpiração. Essa característica é vantajosa, pois no inverno a água do solo pode congelar, atrapalhando a absorção pelas raízes. O formato das folhas também reflete uma adaptação ao clima frio. Elas são finas e compridas em forma de agulha. Desse modo, a área de transpiração é menor, como eu expliquei, o que também ajuda a diminuir a perda de água no inverno. Como a gente pôde perceber, essa mata das araucárias fica lá no sul do país, onde é um lugar muito frio. E aí, às vezes, a água pode até congelar, e por isso que esses tipos de planta têm todas essas adaptações para poder sobreviver no clima, na vegetação onde elas vivem. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o clima dessa região. A Camila já falou um pouquinho, mas vamos relembrar. A floresta com araucária possui um clima subtropical, ou seja, com as estações do ano bem definidas, onde os invernos são frios e os verões quentes. Isso indica sua elevação amplitude térmica, como diz, verão com temperaturas médias de 25 graus e o inverno com temperaturas que atinge 0 grau. Então quer dizer que quando é quente lá para eles é 25 graus, então não é muito quente. Às vezes nosso clima daqui normal é que 28, 27, 20, é muito mais quente do que lá. E aqui não tem esse frio que nem lá. Ó. Por exemplo, a temperatura lá atinge 0 grau. Aqui no nosso região norte, nunca, jamais chega a essa temperatura. Então, quer dizer que é bem frio quando é inverno. O clima e o relevo da região onde está localizada a mata das araucárias contribui para o desenvolvimento de pinheiros. O solo, sem sua maior parte, apresenta grande fertilidade natural e é sempre úmido, visto que os rios ao redor apresentam água durante todo o ano, certo? O solo que apresentam as melhores características para o desenvolvimento das araucárias
E é a terra roxa, porque quando fala terra roxa, gente, é uma terra boa, propícia para aquele tipo de planta. Não é uma terra mista, nem uma terra ruim, é terra ótima, maravilhosa, terra muito, muito, muito fértil. E que significa localizada, que fica localizada no oeste do Paraná. Ela tem origem vulcânica e cor vermelha, resultado da decomposição do basalto. Ops, errei, pessoal. É basalto, significa terra montanhosas. Vamos ver um pouquinho sobre como que é a vegetação lá da Mata das Araucárias. Lá apresenta 3 andares vegetais bem definidos. Tem o andar arbóreo, o andar arbustivo e o andar herbáceo. O andar arbóreo é constituído principalmente pelas copas do pinheiro do Paraná, ou pinheiro brasileiro, que é a araucária, e do pinheiro do gênero Podocarpus, que inclusive já ocupou cerca de 2,6% do território nacional. O pinheiro do Paraná é a árvore mais característica deste bioma, chegando a atingir 25 metros de altura e troncos de até 1,5 metros de diâmetro. O andar arbustivo é muito denso, com diversos tipos de arbustos e samambaias arborescentes, do gênero Dicksonia. Os troncos dessas samambaias, formados por rizomas secos e compactados, constituem o xaxim, que no caso é o que constitui o tronco dessas plantas. No andar herbáceo há gramíneas, formando a vegetação rasteira. A grande ocorrência de plantas epífitas. Podemos citar como exemplo as orquídeas e as bromélias. Então lá tem desde palmeiras, árvores grandes, até as gramíneas, que é uma vegetação mais baixa. E também tem a vegetação formada por samambaias. É uma vegetação bem diversificada lá na Mata das Araucárias. Nessa imagem já é mostrado um pouco sobre a flora de lá. Tem o famoso pinheiro do Paraná, que é a araucária, orquídeas, samambaias e bromélias. A floresta das araucárias também é chamada de floresta ambrófila mista, que se caracteriza pela mistura entre árvores do tipo angiospermas, que são plantas que produzem frutos, e as gimnospermas, que é o caso da araucária, não produzem frutos, suas sementes são nuas. E aqui é outro exemplo de plantas de lá. Temos como exemplo a erva mate, a samambaia sul, o imbuia, a canela, o podocarpo. Então, pessoal, a fauna desse lugar tem muitos animais. Então, aí nessa imagem vocês podem ver um dos exemplos, certo? Esses são ricos em relação vários e a várias diversidade de espécies de animais. Por exemplo, o tucano, o beija-flor, a gralha azul. Essa gralha azul, ela é o símbolo dessa região. Então, devido à dispersão de semente, como vocês podem prestar atenção no bico dela, tá um peão. Então, é ela que faz, que semeia, o modo bruto de falar, o modo rústico, são ela que semeia esse tipo de pinho. Então, aqui também tá a jaguatirica, que é um animalzinho muito típico desse lugar. O mico-leão dourado, muito lindo, né, gente? Vamos preservar a natureza. E a sabiá, que ela também faz a dispersão dessa fauna, nesse lugar, nesse ecossistema. E nós devemos o que, pessoal? Nós devemos cuidar muito bem desses animaizinhos, né? Para não ficar em extinção. E também tem o tatuzinho, olha aí, coisa mais linda. E o TU, que é um tipo de um lagarto, e a onça pintada. Aí vocês perguntam assim, nossa, por que a onça pintada? Porque lá faz divisa com a Mata Atlântica. E essa onça também fica divisa. Devido ser divisa, ela passa para lá e passa para o outro lado, certo? O mono cavoeiro, que é esse tipo, parecendo um tipo do macacozinho, né? E o macaco prego, que ele é um dos menores macacos que tem no nosso ecossistema.
E essas aves, pessoal, também é típica de lá, devido ser divisa também com a Mata Atlântica. O macuco é da Mata Atlântica, mas também é de lá. A jacutinga, o tiê, sangue, né? Porque devido à cor dele. É o araponga, é o sanhaço, é o beija-flor, saíras e gaturamos. Bom, gente, mas infelizmente esse ecossistema, que nem todos os outros biomas, sofre desmatamento e está correndo risco. E, infelizmente, no Brasil, a proliferação das araucárias está bastante comprometida e corre sério risco de entrar em extinção, fato decorrente das atividades produtivas desenvolvidas há várias décadas na região, especialmente na extração de madeira e a ocupação agropecuária, reduzindo a 3% a forma original. Então, eles usam o tronco das araucárias para fabricar móveis, ou então faz desmatamento lá para plantar plantações na área da agropecuária. Então, gente, nessa imagem aqui há um exemplo do desmatamento que ocorre lá, a utilização dos troncos para a fabricação de móveis, e ambientalistas afirmam que aproximadamente 95% da mata nativa já foi derrubada nas últimas décadas. Bom, gente, agora vamos ver sobre a Mata dos Cocais ou Babaçual. A Mata dos Cocais é considerada uma mata de transição, que nem a Mata das Araucárias, e está localizada entre florestas úmidas da Amazônia e o clima semiárido do sertão, que é a Caatinga. Bom, a Mata dos Cocais ocorre entre a região norte e nordeste do Brasil, região denominada de Meio Norte. Corresponde a uma área de transição envolvendo vários estados e vegetações distintas. E aqui podemos ver onde ela está localizada. Ó, ela está entre a floresta amazônica e a caatinga, e ainda tem influência do cerrado também. Bom, gente, o clima lá da Mata dos Cocais é influenciado pela sua localização. Esse bioma possui três tipos de clima: o equatorial úmido, que é quente e chuvoso; tropical semiúmido, com estações secas e úmidas bem definidas e temperaturas médias elevadas; e o tropical semiárido, quente e seco, com chuvas escassas e regulares. Ou seja, em alguma localização vai ser algum tipo desse clima lá na Mata dos Cocais, porque lá, como eu já expliquei, ele é influenciado pela Mata Atlântica, pela Caatinga e pelo Cerrado. E aí, em certas localizações, o clima vai alterando. Então, a vegetação da matas cocais, dos cocais, é dominada pela palmeira babaçu, que é um tipo de um, de um coco lá que eles usam muito para fazer tirar castanha, para fazer o óleo, essas coisas, que predomina nos locais mais úmidos, como no Maranhão, norte do Tocantins e oeste do Piauí. Na área menos úmidas, que abrange o leste do Piauí e os litorais do Ceará, que é o Rio Grande do Norte, predomina a palmeira carnaúba, que é um tipo de palmeira também que eles usam para fazer artesanato e outras coisas assim. As outras principais palmeiras são os buriti, que eles usam também para fazer suco, para fazer bolo, essas coisas. Hortícia, hortícias, hortícica, desculpa, é uma grande quantidade de arbusto e vegetações de pequenos porte. Também são encontradas, certo, pessoal? Como vocês podem ver na imagem, também tem o açaí. Olha, pessoal, esses aí são os babaçu. Esse mesmo aqui é o babaçu e aqui tá o buriti, certo? Como vocês podem ver, essas imagens aqui são a fauna da Mata dos Cocais. São a arara, o gavião, a ariranha, o gato do mato e o macaco prego. Bom, gente, lá o extrativismo é a principal atividade econômica da Mata dos Cocais. Milhares de pessoas vivem do extrativismo do coco do babaçu. A semente deste coco é utilizada como matéria-prima pelas indústrias de cosméticos, medicamentos e alimentos. O óleo da carnaúba também é outra fonte de renda para os que se dedicam ao extrativismo vegetal na região. E isso também causa. Sendo assim, lá são mais de 300 mil trabalhadores que dependem do extrativismo dessas palmeiras como
atividade econômica. Bom, gente, nessa falta umas considerações finais sobre a Mata dos Cocais. Nossa aula foi essa, até a próxima.